Olá pessoal, todos bem? Sou Guilherme. Hoje nós vamos resolver alguns exemplos, alguns exercícios a respeito de cinemática dos conceitos básicos, dos conceitos iniciais que foram trabalhados anteriormente. Apenas algumas discussões de conceitos iniciais que a gente já abordou aqui numa aula anterior. Então vamos lá. O primeiro exercício diz assim: a distância da Terra e o Sol é cerca de 10.000 vezes maior do que o diâmetro da Terra. Ao estudarmos o movimento da Terra em torno do Sol, você acha que podemos tratá-la como uma partícula? Justifique. Essa questão aqui está tratando justamente saber se você considera a Terra como uma partícula ou como um corpo extenso nesse contexto. Como eu falei a vocês, como eu disse anteriormente, se você tem dimensões consideráveis, comparáveis, o objeto é tratado como um corpo extenso. Se as dimensões são desprezíveis, você tem o objeto como um ponto material. Então, como ele está falando que a distância a ser tratada aqui, que é da Terra até o Sol, é 10.000 vezes maior que o diâmetro da Terra, ou seja, que o tamanho da Terra, se a distância é 10.000 vezes maior, que diferença vai fazer o diâmetro da Terra perto dessa distância? Então, nesse caso, a Terra é considerada um ponto material. Ela não é considerada um corpo extenso, porque as dimensões da Terra, o diâmetro da Terra, sendo 10.000 vezes menor, ela é desprezível perante a distância que você tem. Então, essa aqui é a ideia. Segundo exercício. Um satélite artificial de 15 metros de comprimento está girando em torno da Terra a uma altura de 500 quilômetros. Só para a gente falar aqui, não vou escrever essa conta, tá? Em outros exercícios eu vou até escrever as contas e mostrar como é que eu faço a conversão, mas o satélite tem 15 metros de comprimento. Para poder comparar de forma adequada, a altura que esse satélite está é 500 quilômetros. Para comparar de forma correta, eu tenho que escrever em metros também, então dá 500.000 metros. Então eu tenho 15 metros de comprimento do satélite e a distância que ele está da altura da superfície da Terra é 500.000 metros. Olha a diferença. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.500 quilômetros. No estudo desse movimento, letra A Terra pode ser considerada uma partícula? Então, pela própria unidade de medida já dá para a gente perceber. O raio da Terra é 6.500 km. A altura que o satélite está é 500 km, ou seja, é menor do que o próprio raio da Terra. Então a gente está tratando aqui de grandezas na mesma escala. A gente está tratando aqui de quantidades mais ou menos na mesma escala. Isso quer dizer, então, que se a gente está trabalhando com grandezas na mesma escala, a Terra não pode ser considerada uma partícula. Você não pode desprezar as dimensões da Terra, já que seu raio é de 6.500 km, e você está tratando de algo que está a apenas 500 km de distância. Você entende que são valores comparáveis? Né? Então aqui seria o caso mais aproximado da garagem e do carro. O carro tem 4 metros de comprimento, a garagem vai ter 6. Isso é comparado. Isso é comparável. Tá? Essa aqui é a ideia. Letra B, o satélite poderá ser considerado uma partícula? Bom, o satélite tem 15 metros de comprimento. Só a distância que ele está da superfície da Terra são 500.000 metros. 15 metros perto de 500.000 é muito pouco. Então você não tem por que considerar 15 metros numa distância de 500.000. Portanto, o satélite sim pode ser considerado uma partícula nesse caso. As dimensões do satélite, 15 metros, são perfeitamente desprezíveis perto a 500.000 metros de distância que ele está da superfície da Terra. Ainda mais se comparado aos 6.500 quilômetros de raio da Terra. Mais desprezível ainda. Bom, vamos lá. Exercício 3. Dois carros, A e B, deslocam-se em uma estrada plana e reta, ambos no mesmo sentido. O carro A atinge 60 km por hora e o B, um pouco mais à frente, atinge também 60 km por hora. A distância entre A e B está variando? Justifique. Bom, para entender esse problema aqui, a gente não precisa nem de definições muito sofisticadas, né? A gente tem dois veículos, estão andando numa estrada plana e reta, na mesma estrada, é o que está subtendido nesse enunciado, ambos no mesmo sentido. Isso quer dizer que os dois estão andando para o mesmo lado. Então os dois estão andando, entre aspas, para frente. O carro A atinge 60 km por hora e o outro B, um pouco mais à frente, também atinge 60 km por hora. Então, nota o seguinte, a distância entre A e B está variando? Bom, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o instante que a gente está interessado em estudar. Pelo contexto do exercício, não estamos interessados em estudar o momento inicial desse movimento, quando os dois veículos estavam parados, cada motorista entrou no carro, ligou, saiu de 0 e começou a aumentar sua velocidade até chegar a 60. Não é o caso aqui. Aqui, pelo jeito que o enunciado está escrito, veja que essa informação ela não é explícita,
pelo jeito que o enunciado é colocado, nos leva a entender que estamos preocupados em interpretar essa situação a partir do momento que os dois veículos estão a 60 km por hora, um pouco à frente do outro, e andando no mesmo sentido, os dois andando para o mesmo lado, na mesma estrada. Basta você pensar o seguinte: suponha por simplicidade que a distância entre esses dois veículos seja exatamente de 1 metro de distância. Eles estão separados por 1 metro de distância. Então, pensa o seguinte: se os dois estão viajando a 60 km por hora, isso quer dizer que em 1 hora de viagem, os dois vão deslocar 60 km. Então, daqui a 1 hora, os dois veículos vão estar 60 km à frente de onde eles estavam anteriormente. Se os dois andaram exatamente 60 km em 1 hora de viagem, a distância entre eles não pode ter aumentado nem diminuído, tem que ter permanecido exatamente a mesma. Eles têm que continuar separados pelos mesmos 1 metro. Por quê? Porque no mesmo tempo de viagem, o tanto que eles andaram foi exatamente a mesma coisa. Um andou 60, o outro andou 60 também. Tá? De maneira simplificada, você pode pensar assim. Imagina que tem você e um colega seu separados por 2 metros de distância. Sei lá, vocês ficam lado a lado, abrem os braços, tocando a ponta dos dedos. Tá? Essa é a distância de separação de vocês. Se vocês derem exatamente 2 passos para a esquerda, vocês continuam separados pela mesma distância. Se vocês derem 2 passos para frente, vocês continuam separados pela mesma distância. Essa que é a ideia. Se vocês derem 2 passos para a direita, vocês continuam separados pela mesma distância. Então a ideia é essa. Então na letra A, a distância entre A e B não pode estar variando, porque os dois estão andando a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo. Certo? E letra B. O carro A está em movimento ou repouso e justifique. Bom, responder se o carro A está em movimento ou repouso, antes a gente precisa definir qual referencial que está sendo adotado. Tá? Observa que o texto do enunciado em nada informa a respeito de referencial. Ele não diz ponto de referência, não fala absolutamente nada. Isso quer dizer que a gente está livre para poder escolher o referencial que a gente achar mais interessante. Como se trata de uma questão aberta, aqui a gente tem liberdade para explorar as possibilidades. É o que eu vou fazer aqui, vou explicar as possibilidades. Então, vamos supor 2 referenciais. Um referencial, um poste que esteja pregado na beirada da estrada. Outro referencial pode ser, por exemplo, o veículo B. São 2 referenciais diferentes. Tá? Então a gente pode pensar no seguinte: em relação ao poste que está pregado na beirada da estrada. Tá? Então, do ponto de vista do poste, tá? À medida que o tempo passa, a posição do veículo A sofre alteração? E a resposta é sim. Basta você se imaginar parado ao lado desse poste que você vai observar que à medida que o tempo passa, o veículo A se aproxima de você, em alguns momentos passa diante de você e depois ele vai se afastar de você. Então a posição do veículo A está se alterando em relação ao poste. Portanto, em relação ao poste na beirada da estrada, o veículo A está em movimento. Se você pensar, por exemplo, em relação ao veículo B, nota que pela discussão da letra A gente já percebeu que a distância entre A e B não vai mudar. Se a distância entre A e B não vai mudar, isso quer dizer que A não muda de posição em relação a B. Quem estiver no carro B olhando para trás vai enxergar o A exatamente no mesmo lugar o tempo inteiro. Portanto, se não há mudança de posição em relação ao referencial, não há movimento. Então, o veículo A em relação ao B está em repouso. A gente nota que tem 2 situações aqui. A gente tem uma questão aberta que você pode escolher 2 referenciais e o mesmo veículo, a mesma situação para referenciais diferentes pode ser interpretado como movimento ou repouso. A parênteses está aquelas piadinhas, aquelas conversas do tipo, um Porsche 911, sei lá, o veículo que veio na minha cabeça aqui agora. Sei lá, Porsche 911, turbo, V12 e um Fusquinha 68, os dois 80 por hora. Quem vence a corrida? É óbvio que ninguém vence a corrida, porque se os dois estão a 80 por hora, os dois estão andando a mesma velocidade, isso quer dizer que os dois estão andando no mesmo intervalo de tempo, a mesma quantidade. Tá? Ou vence quem já começar na frente, ou os dois se estão lado a lado, nenhum dos dois vence. Não faz sentido esse tipo de colocação. Tá? Então um pouco da piada perdida está por aí, tá? Só para deixar claro para vocês. Vamos a mais um exemplo. Uma pessoa na janela de um ônibus em movimento solta uma pedra que cai em direção ao solo. Para essa pessoa, qual a trajetória que a pedra descreve ao cair? Bom, nessa questão aqui tem algumas ressalvas a serem feitas, tá? Primeira ressalva.
num movimento real, como esse que está sendo dito no exercício, uma pessoa na janela de um ônibus solta uma pedra que cai em direção ao solo. Tá? Existe um fator que influencia os movimentos no mundo real. É um fator bem importante que se chama resistência do ar. Ele é extremamente importante e ele influencia diversos dos movimentos. O fato de no exercício ele ter dito que trata-se de uma pedra é para nos passar a ideia de que a interferência do ar, neste exemplo, deve ser minimizada ou deve ser desconsiderada. Tá? Se ele quisesse deixar claro que a interferência do ar é um fator relevante para o problema, ele teria falado uma folha de papel, uma bolinha de papel, um pedaço de isopor, uma rolha, enfim, objetos que, por ter uma massa pequena e pelo próprio formato deles, sofreram uma interferência maior com o ar. Não é o caso aqui. Então ele está supondo que seja uma pedra, um objeto que vai cortar o movimento pelo ar. O ar não vai interferir tanto nesse movimento de queda. Primeira ressalva. Segunda ressalva. Quando a gente pensa como que essa pessoa vai observar o movimento, a gente pode pensar pelo menos em 2 pontos de vista, né? A gente pode pensar que essa pessoa está olhando de cima para baixo, né? Se ela estiver com a cabeça para fora da janela e soltar a pedra, ela pode estar olhando de cima para baixo. Ou se ela simplesmente esticou o braço para alcançar a janela e ela está olhando de dentro do veículo, né? Apenas soltou, ela vai ter um outro ponto de vista também. Tá? Ela não vai estar olhando de cima para baixo, ela vai estar olhando lateralmente. Bom, desconsiderando a resistência do ar nesse movimento, nesse exemplo, a pessoa olhando, se essa pessoa estiver olhando de cima para baixo, a única coisa que ela vai enxergar vai ser a pedra caindo no chão. Simplesmente isso, apenas isso. Ela vai enxergar a pedra diminuindo de tamanho e a pedra caindo no chão. Tá? É um movimento em profundidade. A ideia é que se você está olhando de cima para baixo, a única coisa que você enxerga é um movimento na vertical. Você sabe que é na vertical por causa da profundidade. Você está olhando de cima para baixo, você vê a pedra diminuir de tamanho e eventualmente colidir com o solo, bater no chão. Tá? Isso é se você olha de cima. Se você está numa vista lateral, é mais simples de você enxergar. Né? Quando você solta um objeto, né? A pessoa está soltando um objeto aqui assim mais ou menos pela janela do veículo, quando ela solta, ela vai ver o objeto caindo verticalmente. E aqui vem o motivo de eu ter feito a ressalva de que para desprezar a resistência do ar. Porque se o ar for um fator importante no problema, se o ar for uma parte importante do seu problema, além da pedra se movimentar para baixo, o ar vai empurrar essa pedra para trás. Então a pessoa observando de lado não vai observar a pedra caindo na vertical, vai observar a pedra caindo inclinada. Tá? A pedra vai estar caindo verticalmente vai estar caindo em relação à pessoa que está dentro do ônibus, mas o vento vai empurrá-la para trás. Então a pessoa vai enxergar a pedra caindo mais ou menos assim, tá? Se movimentando, se deslocando para trás. Tá? Obviamente que existem outros fatores para você considerar de acordo com a resistência do ar. Não é o caso aqui. Tá? Então, de maneira formal e direta para o caso específico que a gente está abordando aqui. Não a resistência do ar. Se a pessoa olhar de cima, ela vai perceber a pedra caindo em linha reta na vertical, apenas diminuindo seu tamanho. Se a pessoa estiver olhando de lado, dentro do ônibus, ela vai enxergar a pedra verticalmente, numa linha reta, caindo no chão. Letra B. Para uma pessoa parada no solo, em frente à janela, como seria a trajetória da pedra? Represente com um desenho. Aqui tem a questão da trajetória mudando de acordo com o referencial. Se a pessoa está parada do lado de fora, né, enquanto o ônibus passa e a pedra cai, o que está acontecendo é o seguinte: pelo fato dessa pedra estar em contato com uma pessoa dentro do ônibus, isso quer dizer que a pedra, em relação à pessoa que a segura, está em repouso. Porque os dois não mudam de posição um em relação ao outro. Ou seja, os dois têm a mesma rapidez, os dois têm a mesma velocidade. Vamos pensar assim. No momento que a pessoa abandona a pedra, desconsiderando a interação com o ar, essa pedra começa a cair. Mas não é porque ela começa a cair que ela para, que ela perde o movimento que ela tinha anteriormente. Isso fica nítido para quem está do lado de fora. Então, quem está do lado de fora observa a pedra executar 2 movimentos. A pedra executa o movimento de queda, obviamente, porque ela foi abandonada, ela foi solta, mas também ela observa o movimento da pedra anterior, que é de se movimentar na mesma direção, no mesmo sentido do ônibus. Então, se o ônibus estava passando, a pedra também vai se movimentar nessa direção e nesse sentido. Certo? Então, a pessoa que está do lado de fora, sentada,
observando o movimento do ônibus, observa a pedra fazendo esses dois movimentos ao mesmo tempo. Isso vai resultar numa figura curva, uma figura que tem uma parte do movimento de queda somado com a parte do movimento que a pedra já possuía por estar em contato com uma pessoa dentro do ônibus. Beleza? Vou fazer um esboço do desenho aqui para poder a gente enxergar o que está acontecendo. Bom, então, pessoal, para a gente representar aqui a situação do exercício 4, letra B, o que a pessoa que está do lado de fora enxerga, eu vou fazer um desenho aqui, claro que é só um esboço, mas o que a gente vai enxergar é o seguinte: suponha que aqui, tá, seja a janela do ônibus, obviamente tem o resto do ônibus e tal, desenhado, tudo bonitinho e tal. Bom, e aqui seja a sua pedra. E o seu ônibus esteja se movimentando para cá. Essa aqui é a velocidade do ônibus. Tá? Sem preocupações aqui, depois eu vou detalhar essa notação. Já comentamos a respeito de vetores, mas quando eu falar de movimento e tudo mais, vou explicar detalhadamente isso aqui. Então quer dizer que o objeto está indo para cá. Então isso quer dizer que essa pedra está sendo solta. Então, no momento que essa pedra é abandonada, para quem está do lado de fora, que é o que nós estamos vendo aqui, essa pedra já possui uma velocidade para cá. Então, se nada mudar, a gente enxerga a pedra andando horizontalmente para cá, certo? Se ela não for solta. Como essa pedra foi solta, além de se movimentar para cá, ela vai começar a cair também, tá certo? E aí o movimento que a pessoa vai enxergar, na verdade, vai ser uma soma, uma mistura. Depois nós vamos ver que é uma soma mesmo. Vai ser uma mistura desses dois movimentos, tá? O movimento para a direita, no caso aqui, né, da minha representação, e o movimento para baixo, que vai ser alguma coisa mais ou menos com essa cara aqui, ó. Certo? Se aqui for o solo, tá? Supondo que aqui está o solo, o chão está aqui. Então, se o chão está aqui, quem está de fora vai enxergar a pedra indo para frente e para baixo ao mesmo tempo, nessa trajetória que eu marquei de pontilhado aqui. Então, do ponto de vista de quem está sentado do lado de fora, olhando o movimento da pedra, vai enxergar uma imagem exatamente como essa. Vai enxergar alguma coisa com essa característica. Porque a pedra vai ter o movimento para frente, digamos assim, mas vai ter também o movimento de queda. Muito bem, pessoal, então é isso. Vimos alguns exemplos simples a respeito de movimento e repouso, corpo extenso e ponto material, conceitos básicos já tratados aqui. Espero ter ajudado todos vocês. Forte abraço e cuidem-se bem.